Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Max e hoje eu vou abordar a operação de multiplicação de números naturais. O conjunto dos números naturais são formados pelos números 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Numa próxima aula eu vou explicar como multiplica com números decimais, os números com vírgula. Então, se você almeja aprender a matemática do zero, se inscreva no canal. Antes de explicar como multiplica de fato, eu quero abordar a parte conceitual. Por exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Aqui eu tenho uma adição de parcelas iguais. Eu posso substituir essa adição por uma multiplicação. Basta observar a quantidade de vezes que o 2 repete. 1, 2, 3, 4. Então, 2 repetiu 4 vezes. E a parcela que repete é o 2. Logo, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, a multiplicação ela vem facilitar a adição de parcelas iguais, aonde os elementos que estão envolvidos na multiplicação são chamados de fatores. Então, tanto o 4 quanto o 2 são fatores. E o resultado é chamado de produto. Então, quando o probleminha pedir para calcular o produto de dois ou mais números, está se referindo à multiplicação, que nós representamos pelo x. Então, o x representa a multiplicação. Agora eu vou explicar como resolve a multiplicação. Então, aqui vamos recorrer à tabuada. É fundamental para que vocês ganhem agilidade, saberem a tabuada de cor. Então, como eu começo a multiplicação? Copiando os dois números, um embaixo do outro, respeitando as ordens. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Eu começo a multiplicar a partir das unidades. Então, é da direita para a esquerda. O 4 vai multiplicar o 6, vai multiplicar o 3 e vai multiplicar o 2. Então, eu começo pelas unidades. 4 vezes 6, 24. Um detalhe, atenção aqui, 24. O 4 corresponde às unidades, o 2 às dezenas. Então, o 4 eu copio na coluna das unidades. E esse 2, como corresponde às dezenas, eu vou colocar aqui em cima do 3, na coluna das dezenas. Então, sobe o 2. Agora eu faço 4 vezes 3, 12. 12 com mais 2, 14. Sobe 1. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Próximo exemplo, 26 vezes 12. Copia os dois números, um embaixo do outro, respeitando as ordens. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Eu começo a multiplicar da direita para a esquerda, pelas unidades. Então, o 2 vai multiplicar o 26, começando pelo 6. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, 2 vezes 26, 52. Agora, eu vou multiplicar o 1. O 1, ele corresponde às dezenas. Então, eu preciso anular a unidade, colocando o 0. Então, os algarismos referente à multiplicação aqui do 1, eu começo a partir das dezenas, porque o 1 corresponde às dezenas. Eu faço 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Agora eu vou adicionar essas duas parcelas. Eu tenho o número 52, que é referente à multiplicação de 2 e 26, e tenho aqui 26, que é o resultado da multiplicação do 1 pelo 26. Somando 2 mais 0, 2. 5 mais 6, 11. Copia 1, sobe 1. 1 mais 2, 3. Então, gente, atenção, é fundamental anular essa casinha. Se o 1 corresponde às dezenas, 1 vezes 6, 6, eu começo a colocar a partir das dezenas. Tem professores, livros que explicam colocando o mais aqui, pouco importa, o mais ou zero. Eu preciso anular essa casinha. Próximo exemplo, 325 vezes 123. Eu começo a multiplicar pelas unidades. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1,
7. 3 vezes 3, 9. Então, 3 vezes 325, 975. Agora eu vou multiplicar o 2, que corresponde às dezenas. Então, eu preciso anular a coluna das unidades. Porque se o 2 corresponde às dezenas, os algarismos referente aqui à multiplicação, eu começo a colocar a partir das dezenas. Logo, 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou multiplicar o 1. O 1 ele corresponde à centena. Então eu preciso anular tanto a casinha das unidades, né, a coluna das unidades, quanto a coluna das dezenas. Então aqui eu estou colocando mais para mostrar as duas formas. Então tem professores, autores, né, de livros que utilizam 0, outros utilizam mais. Você utiliza aquele que você achar mais fácil, mais simples para você. É questão de gosto aqui. Então peguem a visão. Se eu estou multiplicando centena, eu começo a colocar aqui os algarismos a partir da centena. Então 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Agora eu vou somar as 3 parcelas. 5, copia de novo. 7 mais 0, 7. 5 mais 5, 10. Com mais 9, 19. Copio 9, sobe 1. 1 mais 6, 7. Com mais 2, 9. E copio 3. Então, resultado, 39.975. Ideias associadas à multiplicação. Vou citar algumas situações em que podemos utilizar a multiplicação. A primeira é quando precisamos adicionar parcelas iguais. Exemplo, Leandro trabalha em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, formando ao todo 6 grupos. Quantas laranjas Leandro organizou dessa forma? Ao invés de resolver a adição, somar 6 vezes o 4, eu posso montar a seguinte multiplicação. Eu tenho 6 grupos, em cada grupo eu tenho 4 laranjas. Logo, 6 vezes 4, 24. Então, muito mais simples. Lembrando que a ordem não altera o produto, né? A ordem dos fatores não altera o produto. 4 vezes 6 também é 24. Segunda situação, quando precisamos contar elementos em uma organização retangular. Exemplo, os assentos de um teatro são dispostos da seguinte maneira. Então, observem a imagem. Pergunta, qual o total de assentos neste teatro? Então, ao invés de contar um a um, assento por assento, eu posso observar quantos assentos eu tenho em uma fileira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 assentos por fileira. Em cada fileira, eu tenho quantos assentos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 assentos por fileira. 10 vezes 5, 50 assentos. Então, ao todo aqui eu tenho 50 assentos. Então, quando aparecer elementos organizados, formando aí um retângulo, eu posso trabalhar com a multiplicação. Terceira situação, quando precisamos saber quantas combinações podemos fazer. Exemplo, Pedro está escolhendo uma bola de sorvete com um tipo de cobertura, mas as opções são muitas. De quantas maneiras diferentes Pedro pode montar seu sorvete? Aqui eu tenho a tabelinha das combinações. Ele pode montar sabor coco com a cobertura de caramelo, que pode montar sabor coco com a cobertura de chocolate. Ele pode montar sorvete sabor flocos com cobertura de morango. Enfim, daria para resolver esse exercício sem montar essa tabela de combinações. Basta eu saber a quantidade de sabores que ele tem à disposição. Então, são 1, 2, 3, 4 sabores.
e multiplicar pela quantidade de opções referente à cobertura. Então, ele tem 3 opções de cobertura. Fazendo 4 vezes 3, eu tenho 12. Então, ao todo, Pedro tem 12 opções à sua disposição. Então, é muito mais fácil utilizar a multiplicação. Bom, terminei o vídeo. Espero que tenham gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreva no canal para que você não perca nenhuma videoaula. Um beijo em vossos corações e até a próxima. Fui!